Pessoal, vamos falar hoje sobre tecido conjuntivo. E o que é o tecido conjuntivo? Nosso segundo tecido fundamental. É aquele tecido que estava ali aparecendo em várias imagens na nossa primeira aula de tecido epitelial. Ele está sempre ali, juntinho do tecido epitelial. Então, vocês já devem ter visto eles várias vezes. Hoje a gente vai conhecer com profundidade. E o que é um tecido conjuntivo? Lembram que o tecido epitelial era o revestimento? Pois é, o tecido conjuntivo é a base, é a estrutura da nossa casa, é aquilo que dá sustentação. É a principal característica do tecido conjuntivo, sustentar tanto o tecido epitelial, que olha aí na imagem que vocês veem essa fotografia, a gente vê uma linha mais alaranjada em contato com o tecido epitelial que está lá na superfície. Ele está em roxo, né? A maioria dos núcleos roxos. Essa linha laranja já é um tipo de tecido conjuntivo. A lâmina basal, que dá base aos epitélios, já é um pouco do tecido conjuntivo. Depois, mais abaixo, a gente vê mais tecido conjuntivo, em que a gente tem o de sustentação e a gente vai ter tecidos conjuntivos especializados, que a gente vai conhecer mais para frente por que eles são especializados, o que eles se especializam para ser diferentes. Outra função importante do tecido conjuntivo é o preenchimento, né? Entre um tecido e outro, ele vai preencher, ele vai ocupar esses espaços. E uma função muito importante é a função de proteção. Lá na disciplina de imunologia, a gente fala com mais detalhes sobre essa característica de proteção do tecido conjuntivo, porque é no tecido conjuntivo que a gente vai ter todas as células que fazem as defesas do nosso organismo. Com raras exceções de algumas células epiteliais, a maioria das células de defesa estarão no tecido conjuntivo. E o que tem no tecido conjuntivo que o faz capaz de ser a sustentação dos outros tecidos? Eles possuem características muito importantes, que são células, algumas fixas e outras migratórias. Qual é essa diferença? As células que são fixas, elas ficam paradinhas, elas estão sempre no mesmo lugar. São formadas na medula óssea, migram até o tecido que elas precisam ficar, o órgão que elas vão ficar, e elas desenvolvem a sua função para o resto da vida naquele lugar que ela se fixou. Algumas outras células do tecido conjuntivo, principalmente as células que fazem as funções de defesa, essas vão migrar, essas vão andar ao todo o tecido conjuntivo e elas vão andar de um órgão para outro, conforme a necessidade. E existem muitas fibras, como vocês veem na imagem. Vocês veem células com seus núcleos mais roxinhos e vocês veem fibras. Algumas fibras são mais grossas, são mais resistentes, outras fibras são mais finas, são mais flexíveis. E esse emaranhado de fibras é que faz principalmente a flexibilidade, a sustentação que o tecido conjuntivo confere aos diferentes órgãos. E entre essas células e esse monte de fibra, existe a matriz extracelular, que é um fluido que vai estar entre as células e as fibras, também ajudando de nutrição, de sustentação, ajudando a manter esse tecido vivo, funcional. E quais são as fibras do tecido conjuntivo? Nós temos fibras colágenas, que são essas fibras mais grossas, mais resistentes. Elas conferem resistência à tração. Vocês já devem ter ouvido falar desse nome, colágeno.
O colágeno, ele vai ter essa característica de ser mais resistente. As fibras reticulares são fibras mais finas, elas se entrelaçam entre as outras fibras, elas se entrelaçam principalmente entre as fibras colágenas e elas vão dar essa estrutura que parece um retículo, ela vai dar mais resistência, mas também vai dar alguma flexibilidade para essas fibras. E por fim, as fibras elásticas, que como o próprio nome já diz, são fibras que dão elasticidade à nossa pele, aos nossos órgãos, que podem se movimentar. Muito se deve a essa elasticidade. Vejam essas imagens que a gente tem aqui embaixo. Um preparado histológico que realça a presença das fibras colágenas, que são essas mais grossas em rosa claro, e as fibras reticulares, que são essas em roxo bordô, né? Na imagem mais à direita, vocês veem um preparado histológico que evidencia a presença das fibras elásticas ali em marronzinho, clarinho, entre as células do conjuntivo. E o que é a matriz extracelular? Parece algo bem surreal, bem fora. Vocês devem ter visto isso na biologia celular ou ainda no colégio, mas a gente vai recordar. Matriz extracelular, ela é composta por elementos fibrosos e aí a gente coloca as fibras como parte dessa matriz extracelular. São elementos estruturais, como o colágeno e elementos adesivos, como a elastina, a fibronectina, a laminina. E existem os elementos fluidos, que não se coram pelos corantes histológicos, ou se coram bem pouco. Eles são glicosaminoglicanos, glicoproteínas, águas, eletrólitos, mantêm as estruturas colágenas vivas e dinâmicas. Fazem todo o reconhecimento entre as células e ajudam na movimentação entre essas células que fazem as defesas do nosso corpo. E as células, prof? Quem são as células do tecido conjuntivo? São muitas, né? E o nome vai depender da classificação do tecido conjuntivo. Lembrar que o conjuntivo pode se especializar, né? E do lugar onde ele ocorre. Então, vai variar o nome dessas células. Mas as funções são muito parecidas, apesar de mudar de nome, dependendo da localização. E essas células produzem os elementos da matriz. Aquelas glicoproteínas, aqueles glicosaminoglicanos são produzidos pelas células do conjuntivo. Os elementos fibrosos também são produzidos por células do conjuntivo. E uma das principais células do conjuntivo é essa que está nesta imagem. É uma célula bem alongada. Quando ela é uma célula jovem, bem funcional, ela vai ter um núcleo mais redondinho e ela se chama fibroblasto. É a principal célula do tecido conjuntivo. Vejam, ali os fibroblastos, tem vários. Algumas células não fazem essas funções de produzir os elementos da matriz, tá? Essas células que não fazem essa função, fazem função de defesa. E vocês vão conhecer melhor lá na disciplina de imunologia. O tecido conjuntivo, ele é classificado de acordo com a abundância dessas células, abundância dessas fibras, abundância de matriz extracelular. Classificações do tecido conjuntivo é o tecido conjuntivo propriamente dito. Ele é o mais abundante, ele que dá suporte aos tecidos epiteliais, que dá sustentação e preenchimento aos órgãos e que a gente vai conhecer com mais detalhes agora. E onde é que está esse tecido conjuntivo propriamente dito? Eu falei, além do preenchimento dos órgãos e da sustentação aos epitélios, a gente tem membranas conjuntivas que sustentam os órgãos dentro da cavidade.
da cavidade abdominal, cavidade torácica, tudo isso é sustentado por essas membranas conjuntivas. Preenche, sustenta, protege aos órgãos que estão nessas cavidades. Também é classificado, existe uma subclassificação para o tecido conjuntivo propriamente dito, em que eu tenho um tecido conjuntivo que pode ser frouxo ou denso, como a gente vê nessa fotografia. O tecido conjuntivo frouxo, vocês devem observar, possui muitas células, poucas fibras. Tecido conjuntivo denso possui muitas fibras, porém poucas células. Então, esse tecido conjuntivo propriamente dito é classificado de acordo com quantidade de matriz extracelular, quantidade de células e o posicionamento dessas fibras. Se são muitas ou se são poucas e como elas estão posicionadas. Olha só que mapa mental bacana esse daqui. Ele fala um pouco sobre esses tecidos conjuntivos propriamente ditos, suas fibras e suas células. O principal constituinte desse tipo de tecido é a matriz extracelular. Matriz extracelular, para o propriamente dito, é rica em colágeno, fibras reticulares, fibras elásticas, glicoproteínas, integrinas. Essa grande diversidade de moléculas presentes na matriz extracelular exerce um importante papel na reserva de vários fatores que controlam a proliferação e a diferenciação celular. Tecido conjuntivo propriamente dito é o mais indiferenciado de todos, ou seja, ele sofre poucas modificações desde a sua formação embrionária. Ele está presente em todos os órgãos, ele está abaixo dos epitélios, no caso da epiderme, da pele, e as suas funções principais são de preencher outros tecidos, outros órgãos, dar o suporte, o apoio aos epitélios de revestimentos e glandulares, os vasos sanguíneos, linfáticos, os nervos, os componentes musculares, unir os músculos esqueléticos. Quando a gente chegar lá em tecido muscular, a gente vai falar um pouquinho mais dessa união aí, né? Forma os tendões, protege e contém os órgãos a partir da formação de cápsulas. Isso aí, as cápsulas a gente vai conhecer quando a gente entrar nos sistemas, tá? E ele serve de meio de troca para restos metabólicos. Olha quanta função importante, né? Como nutrientes, gases, auxilia na defesa, que é o que a gente conhece lá na imunologia, e a proteção do organismo. Ele é classificado em denso e frouxo. Denso vai ter muita resistência, ele protege os tecidos e ele é menos flexível que o tecido conjuntivo frouxo, que é mais resistente às tensões. Já o tecido conjuntivo frouxo suporta estruturas sujeitas a pouca pressão e atrito. Geralmente, preenche espaço entre as células musculares e dá suporte ao tecido epitelial. É encontrado também nas papilas da derme, na hipoderme, nas glândulas serosas, que revestem as cavidades peritoneais e pleurais e nas glândulas. Essas estruturas, como papila da derme, hipoderme, a gente vai ver lá no tecido no sistema tegumentar. A gente vai chegar lá. E quais são os tipos de tecido conjuntivo propriamente dito? A gente tem o frouxo, que é evidenciado aqui nesta imagem, muitas células, uma grande quantidade de células. A matriz extracelular é pobre em fibras, quase não tem fibra. E o tecido conjuntivo denso, que ao contrário, tem muita fibra, e aí as células ficam mais dispersas. E ainda existe o denso que é modelado, diferente desse denso anterior que eu mostrei, que as estruturas fibrilares não têm uma posição certa, cada fibra vai para um lado. No denso modelado, as fibras são orientadas, elas ficam todas na mesma direção. E o tecido conjuntivo especializado?
é aquele que tem características de um tecido conjuntivo propriamente dito, porém, ele tem algumas mudanças na forma das células, na estruturação da matriz extracelular, fazendo com que ele tenha uma especialização na sua função. Um tecido especializado, um conjuntivo especializado, é o tecido cartilaginoso. É o que forma as nossas cartilagens, como a gente vê nessa primeira fotografia. É a cartilagem que liga um osso a outro, que reduz o atrito entre os ossos, que amortece os movimentos. A matriz extracelular nesse tecido conjuntivo especializado, ela é diferente, ela é mais rígida. Por isso a cartilagem não é mais rígida do que outros tecidos conjuntivos. Na parte mais externa, que reveste toda a cartilagem, a gente chama de pericôndrio. É um revestimento externo toda a peça cartilaginosa. As células que estão imersas na matriz extracelular, que é mais rígida, recebem o nome de condrócitos. E quando eu tenho vários condrócitos reunidos e se proliferando em um grupo de células, a gente chama de grupos isógenos. Grupos isógenos são grupos de proliferação de condrócitos. O tecido ósseo também é uma especialização do tecido conjuntivo. Aliás, ele é uma especialização do tecido cartilaginoso que se torna ósseo. Por isso, a matriz extracelular é mais rígida ainda, pela deposição principalmente de cálcio. O que faz o revestimento das estruturas ósseas, a gente chama de periósteo. Dentro da estrutura óssea estão as células, que são conhecidas como osteócitos. Para que esse tecido possa ser vascularizado, que ele possa ser inervado e ainda assim se manter como um tecido vivo, recebendo sangue, recebendo os nutrientes, o oxigênio, a estimulação nervosa, é preciso que esses vasos e esses nervos passem por canais. E esses canais têm nomes diferentes, receberam os nomes das pessoas que observaram essas estruturas pela primeira vez. Quando esse canal corre no sentido mais comprido do eixo, no sentido longitudinal da estrutura óssea, ele recebe o nome de canal de Havers, como está sendo apontado ali pela seta azul. Se esse canal liga um canal de Haver a outro, fazendo a comunicação entre esses canais e o meio externo, ele é denominado canais de Volkmann. Aqui uma imagem mais aproximada, um desenho estruturado do tecido ósseo, em que a gente tem um canal de Havers maior, preenchido por vasos sanguíneos e por nervos. Os osteócitos se conectam uns aos outros através dessas lamelas. Olha como eles se comunicam, os osteócitos. Eles se ligam por projeções celulares. E essas projeções celulares transmitem os nutrientes e o oxigênio de uma célula a outra por todo o tecido ósseo. O que a gente vê na imagem histológica é isso. Como se eles são parecidos com aranhas, em que a gente vê o corpinho e as perninhas, mas são osteócitos, imersos na matriz óssea, que é extremamente rígida, que é a matriz extracelular, e lá aquele canal maior, o canal de Havers. E como ocorre essa ossificação? Toda essa transformação ocorre durante o desenvolvimento embrionário e durante as fases do crescimento ainda na infância. Durante o desenvolvimento embrionário é formado um molde cartilaginoso. Esse molde cartilaginoso ele é modificado da parte central para as extremidades, com a entrada de vasos sanguíneos, de nervos que se proliferam e ramificam em toda a estrutura, formando canais de Havers e canais de Volkmann.
A matriz extracelular é tomada por células que vão fazer a matriz se expandir e transformar a matriz cartilaginosa em uma matriz óssea. Olha essa imagem que legal. A gente vê em roxo toda a estrutura de tecido cartilaginoso e mais claro o centro da estrutura óssea sendo modificado em um tecido ósseo. Isso acontece durante o desenvolvimento embrionário. E também essas fases mais terminais assim do desenvolvimento da peça óssea em tecido ósseo durante a formação na infância. Para formar a matriz óssea e a estrutura óssea, existem dois tipos celulares, os osteoblastos e os osteoclastos, de tal forma que o osteoblasto forma a matriz óssea e o osteoclasto molda essa matriz óssea, fagocitando os excessos e colocando o formato que o osso vai ter futuramente. Olha aqui essas células grandonas com várias expansões, osteoclastos que estão moldando a estrutura óssea. Os osteoblastos, depois de formar a matriz óssea, ficam presos lá dentro e se tornam osteócitos. Outro tecido conjuntivo altamente especializado é o tecido adiposo. Ele vai ser classificado em dois tipos. Nós temos o multilocular e o unilocular. O nome já fala quais são as características dessas células. A célula adiposa, que é unilocular, ela vai ter o núcleo voltado para a periferia, como nessas fotografias aqui que a gente vê, essa fotografia em hematoxilina eosina, em que aparece o rosa e o roxo, tem setas que indicam os núcleos dessas células adiposas. E todo o citoplasma preenchido por uma única gota grande de lipídio. O tecido adiposo multilocular, ele tem um núcleo centralizado e várias vesículas cheias de lipídio, várias vesículas pequenininhas em torno desse núcleo. Nas duas imagens, nós temos os dois tipos de tecido adiposo. Unilocular, que estão células maiores e com grande espaço, parece um espaço vazio, né? Mas esse espaço vazio se deve à preparação histológica, que utiliza de álcool e o álcool tira todo o lipídio da preparação histológica. Então, o que fica é o espaço que era ocupado por aquele lipídio. Já no multilocular, a gente vê várias bolinhas e o tecido ele fica mais escurecido. Aqui nessa imagem é azul, que é azul de toluidina, o corante utilizado para essa preparação histológica. A gente vê o tecido adiposo unilocular mais acima e o multilocular mais abaixo. Nesse em rosa e roxo, o tecido multilocular ele está entre as células do tecido unilocular. Nessa imagem da criança, a gente vê que ainda quando nós nascemos, nós temos os dois tipos de tecido. O multilocular, aí aparecendo no esquema, no corpo do bebê em preto, e o unilocular aparecendo no esquema, no corpo do bebê em cinza. Uma mistura dos dois. E aí, por que a gente tem esses dois tipos de tecido adiposo? O unilocular, ele vai ter uma função mais voltada ao acúmulo energético. Já o tecido multilocular, ele tem uma função de ajudar a manter a temperatura corpórea.